A grande maioria das pessoas não fazem algo por medo de dar errado. E eu acho que você é uma delas. Vamos bater um papo sobre isso, companheiro? O medo do fracasso é o que mais faz com que as pessoas não façam as coisas. E isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí é o que eu já passei. A grande maioria das pessoas que eu conheço, elas passam por um medo de começar a fazer algo, não por medo de dar errado, mas pelo medo de fracassar e o que as pessoas vão achar dela ter fracassado. Hoje as pessoas têm mais medo de tentar do que medo de dar errado. Porque o medo de falhar, ele vai acontecer em tudo que você vai fazer, né? Eu falo que, eu gosto de falar que você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, né? Na verdade, tem mais chance de dar errado do que de dar certo, a gente sabe. Mas vamos fingir que é isso. E aí, o medo das pessoas, normalmente é sobre o que vão pensar de mim se der errado tal coisa. O que fulano vai pensar, o que os meus amigos vão pensar, o que meus pais vão pensar, o que a minha mulher vai pensar se eu não conseguir fazer alguma coisa, se eu não conseguir fazer dar certo, se der errado. E aí o que acontece? Não faz. E aí, como não faz, você nunca vai conseguir saber como seria se você tivesse tentado. Eu acho que na prática, quando a gente fala em medo de falhar, é realmente você entender que é mais normal dar errado do que dar certo. A possibilidade de dar errado é maior que de dar certo. Só que aí, se você fica se colocando nesse limbo, nesse medo de mas o que vão pensar? Mas o que vão falar? Mas e se não sei o que? Mas e se sei lá? E se não sei o que? E se papapá? E se papapá? Você não faz as coisas. E a grande maioria das coisas que você tem que fazer são coisas novas. Então a tendência é de dar errado primeiramente para depois dar certo. Se você ficar com medo de começar, se você ficar com medo de tentar, se você ficar com medo de fazer, vai dar mandioca. Só que qual que é o ponto? O primeiro ponto que para mim começou a dar muito certo foi fazer o seguinte. Toda vez que eu tinha receio ou medo de começar alguma coisa, a pergunta que eu fazia para mim mesmo era uma pergunta muito simples, mas que funcionou muito bem para mim, que é medo do quê, companheiro? Você está com medo do quê exatamente? Medo de dar errado? Tá, mas o que aconteceria se desse errado? Primeira pergunta. Se der errado isso que você está fazendo, o que pode acontecer de maneira prática na sua vida? Vai ficar triste, passa. Eu vou ficar com menos dinheiro. Tá. Mas você vai passar fome? Não. Você vai ser despejado? Não. Você vai perder as pessoas que você ama? Não poder começar de novo? Tipo assim, você não vai poder começar de novo se você fizer isso? Não, vou poder começar de novo. Quando eu fiz essas perguntas e quando eu faço essas perguntas, automaticamente as coisas mudam. Automaticamente na nossa cabeça as coisas mudam. Porque daí você fala assim, puta que eu pariu. Não é mais assim. Não é absolutamente nada demais falar sobre esse medo com você mesmo. E também não é absolutamente nada demais o dar errado. Então assim, se der errado, tá tudo bem. Porque realmente não vai acontecer nada de anormal caso dê errado, né? E o segundo ponto, na minha visão, é você entender que você está correndo sozinho na vida. Esse é um ponto legal também. Você precisa entender o seguinte, companheiro. Se der errado, o fulano dar risada a você, o fulano julgar você, o problema é dele, não é seu. Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo e correndo atrás do seu. Independente do que o fulano vai pensar, independente do que o ciclano vai pensar, não é problema seu. Eu não vou tentar algo novo não, porque minha mãe vai ficar com vergonha de mim, minha mulher vai ficar brava comigo, meu pai vai falar que vai dar errado. E aí você fica nisso aí. Quando eu fui começar meu trabalho, eu lembro certinho que era o seguinte, eu comecei trabalhando com foto de casamento, essas coisas, por isso que eu tenho muita câmera, eu gosto disso, sabe? Só que dentro acho que deve ter umas 4 câmeras. Então assim, eu gosto muito de câmera. E eu comecei com essa câmera aqui, ó. Essa aqui foi minha primeira câmera. Para quem sabe de foto e vídeo aí, vai saber que câmera que é essa. Essa aqui é uma T3i. Essa aqui é a T3i da Canon. É a câmerinha de entrada da Canon. Quando eu comecei com uns 15 anos, o que aconteceu? Meu pai falou o seguinte para mim, né? Eu queria pegar uns clientes para poder fazer foto, uns casamentos, coisas do tipo. E meu pai falou assim para mim, negativo. Você não pode começar. Você tem que trabalhar para alguém que já faz, para daí você poder pegar cliente. Então, na cabeça do meu pai, o jeito certo era eu trabalhar para alguém, para aprender e aí depois vender. E eu lembro de falar assim pro meu pai, não pai, mas eu quero ter a empresa. Eu não preciso trabalhar para alguém, eu quero ter a empresa. Eu quero trabalhar para mim.
Meu pai não entendeu, ficou bravo. Não, eu lembro quando eu peguei o casamento, primeiro casamento que eu peguei para fazer foto, puta que pariu. Meu pai queria morrer de nervo. Não, Deus o livre, não, você tá doido, você tem que fechar com alguém, não sei se você tem capacidade. Olha que árvore linda aqui, minha mulher montou, bonita, hein? Então meu pai ficou bravo de eu estar pegando um casamento para fazer sem ter trabalhado para alguém antes. Ele tem razão, ele tinha razão dele, né? Não que ele tinha razão. O que isso disse para mim na época? Que se fosse para eu fazer do jeito do meu pai, seria eu trabalhando para alguém, para aí sim eu poder ter um dia, talvez, a minha empresa. Só que não é o caminho que eu quero para minha vida. O caminho que eu queria para minha vida era eu ter minha empresa, eu fazer por conta, eu fazer do meu jeito, e é isso que eu queria. É isso que o meu objetivo de vida era esse. Não era o objetivo do meu pai, era o meu objetivo. Se fosse para eu ficar ligando para tudo que meu pai falava na época, eu não teria empresa. Eu não teria hoje provavelmente uma empresa, porque eu ia estar trabalhando para alguém, e é melhor, não tem risco, não tem dor de cabeça, e eu não ia conseguir ser empresário. Então você não tem que ligar para o que o fulano vai pensar, para o que o ciclano vai achar. Você não tem que ligar, você tem que fazer do seu jeito. Você tem que fazer de acordo com as suas vontades. Então se você tem vontade de começar um negócio novo, você não pode ter medo de errar. Você não pode ter medo de frustrar-se, de não ser bom para as pessoas. Tem que ser bom só para você. Você não pode ter esse medo de falhar pensando no que as pessoas. Então, assim, a virada de chave é quando você realmente, genuinamente, liga o foda-se. É a melhor coisa do mundo. Eu tô numa cidade de 15 mil habitantes. Eu tenho 100 e poucos mil seguidores. Eu sei que tem gente que fala mal de mim na cidade. Eu sei disso. Já me contaram várias vezes. Tem gente que fala até que eu sou palhaço. Eu não gosto dos vídeos do Gustavo, ele é muito palhaço. E a pessoa não consegue fazer porra nenhuma na vida dela, né? Só que qual que é o ponto? É pra mim. Então hoje eu realmente não ligo. Hoje realmente eu quero que se foda. Cada dia que se passa eu quero mais que se foda. Eu não ligo. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Aí, já que eu não me importo, eu não tenho medo de errar. Hoje eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo de dar errado pra mim. Por que eu não tenho medo? Porque eu tô cagando e andando. E sempre eu faço essas perguntas. O que pode acontecer se der errado? Quais são os prós e quais são os contras? E qual pode ser o maior problema em dar errado? Qual pode ser assim a pior coisa em dar errado? Apertar um pouco de dinheiro. Então não deu nada de errado. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, fica mais fácil e você consegue ter a liberdade de errar. E a liberdade de errar é algo muito bom, porque você pode errar. Você saber que você tem a liberdade de errar vai te fazer muitas coisas, vai te permitir tentar muitas coisas. E quanto mais coisas você tenta, mais a chance de você ganhar dinheiro aumenta. Porque se você está fazendo bastante coisa, alguma vai dar certo. E nessa hora que der certo, você muda de vida. Então, você não tem que ter medo de fracasso, medo de falhar, medo de dar errado. Não tem. Você tem que ter medo de não sair do lugar. Esse é o principal medo que você tem que ter. Medo de não sair do lugar. Medo de errar você não pode ter. Meu querido, muito obrigado por estar aqui comigo. Está sendo muito legal produzir vídeo aqui no YouTube. Peço que você se inscreva aí no canal. Manda esse vídeo para alguém, companheiro. Ajuda nós a crescer aí. YouTube é um pouquinho mais complicado, né? Mas estamos aqui, fazendo a nossa parte. Leve o tempo que for, eu vou estar fazendo a minha parte aqui. Espero ter te ajudado. Deus abençoe. Tchau, tchau!